O sol de São Paulo brilhava forte sobre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, um caldeirão de movimento onde o pulsar do Brasil se misturava ao ronco dos aviões. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, o homem que ergueu a taça do mundo em 2002 com um sorriso que parecia abraçar o país inteiro, estava ali, de mãos dadas com seu filho Danilo, de apenas 7 anos. Era uma manhã de promessas, de sonhos simples que, para Cafu, valiam mais do que qualquer troféu. Ele não era mais apenas o craque do futebol, o lateral direito que dançava na linha de fundo como se o gramado fosse uma pista de samba. Agora era um pai, um guia, um porto seguro para Danilo, cuja risada ecoava como um sino enquanto apontava para os aviões taxiando na pista. A viagem a caminho do Rio de Janeiro não era apenas uma escapada, era uma missão. Cafu havia prometido a Danilo uma experiência inesquecível: participar de um evento beneficente no Maracanã, onde crianças de comunidades carentes receberiam bolas, chuteiras e, acima de tudo, esperança. Era o tipo de projeto que fazia o coração de Cafu bater mais forte, porque ele nunca esqueceu suas raízes no Jardim Irene, aquele bairro de terra batida onde a bola era mais do que um brinquedo, era um passaporte para o futuro. Cafu, com sua camiseta polo preta e um boné discretamente inclinado, carregava uma mochila leve e a energia de quem sabe que a vida é feita de momentos. Danilo, com olhos brilhando como se já estivesse vendo o pão de açúcar, segurava um urso de pelúcia surrado chamado Zeca, um presente da mãe que partira cedo demais, vítima de uma doença que não deu chances. Desde então, Cafu assumira o papel de pai e mãe, um compromisso que ele levava com a mesma seriedade com que marcava os maiores atacantes do mundo. Ele economizara não por necessidade, mas por cuidado, para que essa viagem fosse perfeita. Por isso, reservara 2 poltronas na primeira classe do voo 418 da Sol do Brasil Airlines, uma companhia que prometia conforto e um pedacinho do calor brasileiro a 30.000 pés de altitude. Mais espaço para Danilo desenhar seus super-heróis, mais tranquilidade para Cafu descansar a mente e a certeza de que nada atrapalharia o sorriso de seu filho. Enquanto caminhavam pelo saguão do aeroporto, o burburinho de vozes, malas rolando e anúncios em alto-falantes criava uma sinfonia urbana que Cafu conhecia bem. Ele já havia passado por centenas de aeroportos, de Tóquio a Milão, mas ali, em São Paulo, tudo parecia mais vivo, mais cru, mais brasileiro. Danilo, com sua camiseta do Palmeiras, uma herança do pai, claro, pulava de excitação a cada passo. "Pai, olha aquele avião. É o nosso?" perguntou, apontando para um jato reluzente com o logo da Sol do Brasil, uma arara colorida estilizada. Cafu riu, bagunçando o cabelo cacheado do filho. "Quase, pequeno. O nosso é ainda mais legal. Vamos encontrar o Zeca um lugar bem seguro, tá?" Zeca, o urso de pelúcia, era um passageiro indispensável, um pedaço do coração de Danilo que não ficava para trás. Cafu sabia o que aquele ursinho representava, e por isso tratava cada detalhe com um cuidado quase sagrado. A chamada para o embarque ecoou pelo sistema de som. Sol do Brasil Airlines. Voo 418 com destino ao Rio de Janeiro. Embarque de passageiros da primeira classe no portão B12. Danilo deu um gritinho, puxando a mão do pai. "É a gente, pai, é a gente." Cafu sorriu, segurando a bolsa de mão e guiando o filho pelo corredor do Finger, o túnel que conectava o terminal ao avião. O cheiro de ar reciclado e querosene era familiar, mas hoje carregava um toque de magia, porque ele não estava viajando para um jogo ou uma campanha publicitária. Estava viajando para construir memórias com Danilo. Eles encontraram seus assentos, um A e um B, poltronas de couro macio que pareciam abraçar quem sentasse. Danilo imediatamente começou a explorar os botões, abrindo e fechando a mesinha retrátil com uma curiosidade que fazia Cafu rir baixo. "Calma, campeão. Isso não é um videogame", brincou, enquanto guardava a mochila sob o assento e colocava seus fones de ouvido Bose ao alcance, um sinal de que queria paz. Enquanto os outros passageiros da primeira classe entravam, Cafu observava com a tranquilidade de quem já viu o mundo. Um casal de jovens, provavelmente em lua de mel, trocava risadinhas no corredor. Uma senhora elegante, com brincos de pérola e um coque impecável, lia uma revista. E então, o homem que se sentou logo atrás, no assento 2A. Ele era João, um executivo de meia idade, com o rosto vermelho de quem vive sob pressão e um terno caro, mas amarrotado, como se tivesse dormido com ele. João bufava enquanto tentava encaixar uma maleta oversized no compartimento superior, seus movimentos bruscos denunciando impaciência. Cafu fez uma nota mental. Esse cara pode ser problema. Não era desconfiança. Era instinto.
forjado em anos enfrentando adversários dentro e fora do campo. As comissárias de bordo começaram sua coreografia pré-voo. Uma delas, chamada Sofia, tinha um sorriso genuíno que lembrava as tias de Cafu no Jardim Irene. Ela ofereceu suco de laranja a Danilo, que aceitou com uma reverência exagerada, como se fosse um rei recebendo um presente. Cafu pediu água, mantendo a simplicidade que sempre o definira. Então, outra comissária entrou na seção da primeira classe. Seu crachá dizia Ana. Era uma mulher de traços angulosos, cabelo loiro preso em um coque tão apertado que parecia doer, e um sorriso que não chegava aos olhos. Seus movimentos eram mecânicos, quase agressivos, e seus olhos percorriam a cabine com uma irritação mal disfarçada. Cafu, que já liderara equipes e enfrentara vestiários cheios de egos, reconheceu os sinais. Ou Ana estava tendo um dia péssimo, ou simplesmente odiava o que fazia. Ele torceu para que fosse a primeira opção. O avião decolou suavemente, e o capitão, com uma voz calorosa que parecia saída de um churrasco de domingo, anunciou que o voo até o Rio seria tranquilo, com céu claro e muito samba no coração. Danilo, agora entretido com um caderno de colorir, desenhava um avião com asas de arco, íris, enquanto Cafu sentia uma onda de contentamento. Era isso que ele queria. Um momento de paz, de conexão com o filho, longe das câmeras e das manchetes. Cerca de 30 minutos após a decolagem, quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Cafu decidiu aproveitar uma das vantagens de sua poltrona de primeira classe. Ele olhou para trás por cortesia, uma mania que carregava desde sempre. João, o homem no 2A, estava digitando furiosamente em um laptop, o rosto iluminado pela tela. Cafu pressionou o botão do assento com cuidado, deixando a poltrona reclinar alguns centímetros, um movimento suave que lhe deu um pouco mais de conforto. Ele fechou os olhos, deixando o zumbido dos motores acalmá-lo. Não haviam passado nem 20 segundos quando um toque insistente em seu ombro o trouxe de volta à realidade. Cafu abriu os olhos, surpreso, e virou-se para ver João inclinado para a frente, o rosto contorcido em uma expressão de irritação profunda. Com licença, disse João, a voz carregada de sarcasmo. O senhor vai deixar o assento assim o voo inteiro? Cafu piscou, pego de surpresa pela hostilidade. Acabei de reclinar, senhor, respondeu, mantendo o tom calmo, quase musical, que sempre usava para desarmar conflitos. Está incomodando? João bufou, apontando para o laptop. Está no meu espaço. Estou tentando trabalhar aqui. Paguei por isso, sabe? Cafu avaliou a situação. A inclinação era mínima, dentro do padrão da poltrona. Ele podia ver que João ainda tinha espaço de sobra na mesinha. Não era sobre espaço. Era sobre controle. Sobre alguém que queria impor sua vontade. Com todo respeito, senhor, a poltrona é feita para reclinar, explicou Cafu ainda paciente. Fui cuidadoso para não atrapalhar. João não aceitou a resposta. Não me interessa se é um foguete. Está me incomodando. Retrucou, a voz subindo de tom, atraindo olhares curiosos dos outros passageiros. Danilo parou de colorir, os olhos arregalados, olhando do pai para o homem zangado. Cafu sentiu um aperto no peito, não pelo confronto, mas por Danilo, que não precisava ver isso. Ele respirou fundo, ativando o modo que o tornara capitão. Desarmar, resolver, proteger. Tudo bem, disse, suavizando a voz. Que tal eu levantar um pouco agora, enquanto o senhor trabalha? E mais tarde? Antes que pudesse terminar, uma voz cortante interrompeu. Algum problema aqui? Era Ana, a comissária de coque severo. Ela surgiu ao lado do assento de João, os braços cruzados, o olhar fixo em Cafu, com uma acusação já formada. Não era uma pergunta neutra, era um julgamento. João aproveitou a chance. Sim, tem sim, disse apontando para Cafu. Esse cara jogou o assento no meu colo e se recusa a levantar. Era uma exageração grotesca. A poltrona de Cafu estava inclinada em no máximo 15 graus, longe de invadir o espaço de ninguém. Mas Ana não verificou. Não olhou a poltrona, não mediu o espaço. Ela simplesmente virou sua irritação contra Cafu. Senhor, disse, a voz pingando com descendência. O senhor precisa respeitar os outros passageiros. Levante o assento agora. Oh! Cafu olhou de Ana para João, uma sensação de incredulidade crescendo dentro dele. Ele estava sendo tratado como uma criança desobediente. Senhora, com todo respeito, eu estava conversando com o senhor, e meu assento não está totalmente reclinado. É uma função padrão, que eu paguei para usar, disse, mantendo a voz baixa, consciente de que Danilo absorvia cada palavra. Ele não mostraria raiva na frente do filho. Os lábios de Ana se apertaram em uma linha fina.
Não importa o que o senhor pagou. Importa que está incomodando outro passageiro. Não vou pedir de novo. Levante o assento. A injustiça queimava. Ana não tentou mediar. Ela escolheu um vilão e uma vítima, e por razões que Cafu só podia imaginar, ele era o vilão. Seria sua roupa casual, contrastando com o terno de João? Seria a cor de sua pele? A história de um menino do Jardim Irene sentado na primeira classe? O pensamento veio amargo, mas ele o afastou. Eu conheço as regras da companhia, disse Cafu, a voz firme, mas ainda calma. O Regulamento da Sol do Brasil, seção 3, parágrafo B, garante que o passageiro pode usar todas as funções do assento, incluindo a reclinação, após atingir a altitude de cruzeiro, desde que não interfira em serviços de refeição ou segurança. Não estamos em nenhuma dessas situações. Ele não levantou a voz. Apenas apresentou fatos, como fazia nos vestiários, quando precisava unir um time. Mas para Ana, aquilo foi um desafio à sua autoridade. Seu rosto corou, os olhos faiscando. "O senhor está me ensinando meu trabalho?" gritou, a voz aguda cortando o silêncio da cabine. "Não preciso de um passageiro qualquer me dizendo o que fazer. Levante esse assento. Ou vou chamar o comandante." Ela estava gritando agora, atraindo todos os olhares da primeira classe. Danilo se encolheu, apertando Zeca contra o peito, o lábio inferior tremendo. Isso foi o limite. Não era mais sobre a poltrona. Era sobre uma profissional, paga para servir, criando um ambiente hostil diante de seu filho. Cafu levantou o assento lentamente, o movimento deliberado, os olhos fixos em Ana. A calma que ele projetava era a mesma que usava antes de cobrar um pênalti decisivo. Mas por dentro, uma determinação de aço se formava. "Senhora", disse, a voz tão baixa que quase sussurrava. "Seu tom é inaceitável. A senhora transformou um desacordo simples em um espetáculo. Gritou comigo na frente do meu filho e falhou na sua função básica, que é mediar, não atacar." Ana ficou momentaneamente sem palavras, chocada com a resposta articulada. Mas o choque virou fúria. "Eu, inaceitável?" zombou, a voz carregada de desprezo. "Se pessoas como o senhor soubessem seguir ordens simples, eu não precisaria gritar. Acha que por estar aqui na frente pode fazer o que quer? Pessoas como o senhor." As palavras pairaram, pesadas, venenosas. Elas confirmaram o que Cafu suspeitava. Não era sobre a poltrona. Era sobre ele, um homem negro, um pai solteiro, ocupando um espaço que Ana achava que ele não merecia. Ele viu o brilho de triunfo nos olhos dela, o sorriso de quem acha que venceu. Ela não fazia ideia de com quem estava lidando. Cafu apenas assentiu, um movimento lento. Ele olhou para Ana, depois para Sofia, a outra comissária, que agora observava com preocupação. Olhou para João, que sorria atrás de seu laptop, e para Danilo, cujos olhos marejavam. "Entendido", disse Cafu, a voz quase inaudível, mas carregada de uma autoridade que vinha de anos liderando homens em batalhas épicas. Ele pegou o celular na mochila, não para tirar uma selfie ou mandar uma mensagem. Desbloqueou a tela, abriu a lista de contatos e encontrou um nome que não chamava há meses: Eduardo Viana, presidente da Sol do Brasil Airlines. Ana riu, debochada. "O que é isso? Vai postar no Instagram sobre sua experiência ruim?" Cafu não respondeu. Ele apertou o botão de chamada e, olhando diretamente para Ana, disse: "Não." Algo um pouco mais direto. A cabine parecia congelada. João espiava por cima do laptop, curioso. Sofia, nervosa, mexia nas mãos. Ana, com os braços cruzados, mantinha o sorriso sarcástico, achando que Cafu estava blefando, talvez ligando para um call center que o colocaria em espera. Ela não viu o nome na tela. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz grave atender. "Cafu, tudo bem?" Não esperava sua ligação. Cafu manteve os olhos em Ana. "Eduardo, desculpe ligar diretamente. Não faria isso se não fosse necessário." O sorriso de Ana vacilou. O uso casual do nome Eduardo não era o que ela esperava. Sua postura mudou, os ombros ficando mais retos. "Sem problemas, meu amigo", disse Eduardo, a voz agora com um tom de preocupação. "O que está acontecendo?" Eduardo Viana não era apenas o presidente da Sol do Brasil. Ele era um homem que devia a Cafu um favor imenso. 2 anos antes, a companhia enfrentara uma crise de imagem após um escândalo envolvendo atrasos crônicos e denúncias de má gestão. Cafu, já aposentado, mas ainda uma figura adorada, liderara uma campanha beneficente em parceria com a Sol do Brasil, doando seu tempo e imagem para promover voos gratuitos para crianças de comunidades carentes.
A campanha não só salvou a reputação da companhia, mas também elevou suas ações em 12%. Eduardo nunca esqueceu. Ele dera a Cafu um contato direto, uma linha de emergência para qualquer situação. Safununza a usará, até agora. Estou no seu voo, Eduardo. Voo 418, São Paulo para o Rio. Assento uma, disse Cafu, a voz firme como uma linha de defesa. Certo, o que houve? Problema mecânico? Segurança? Perguntou Eduardo. Um problema de pessoal que criou uma questão séria de bem-estar dos passageiros e responsabilidade da companhia, respondeu Cafu, cada palavra escolhida com precisão. O rosto de Ana empalideceu. Bem-estar e responsabilidade eram palavras que disparavam alarmes em qualquer companhia aérea. Cafu continuou, relatando os eventos com a clareza de um relatório tático. Sou passageiro da primeira classe com meu filho de 7 anos. Reclinei meu assento conforme a política da companhia. O passageiro atrás objetou. Antes que eu pudesse resolver, uma comissária, Ana Ribeiro, interveio. Ela não mediou. Adotou uma postura agressiva e me acusou sem verificar a situação. Ele sentia o olhar de Ana, agora uma mistura de descrença e pavor. Ela gritou comigo, assustando meu filho, e quando citei o regulamento da companhia, ficou mais hostil, culminou em um comentário discriminatório, sugerindo que eu não deveria estar na primeira classe. Silêncio do outro lado da linha. Cafu quase podia ouvir Eduardo processando as implicações. Danos à marca, processos, manchetes. Quais foram as palavras exatas dela? Perguntou Eduardo, a voz fria. Ela disse, se pessoas como o senhor soubessem seguir ordens, eu não precisaria gritar. A ênfase em pessoas como o senhor foi clara, respondeu Cafu. Um suspiro pesado veio do telefone. Ela está aí agora? Sim, bem ao meu lado, confirmou Cafu. Ana parecia ter sido atingida por um raio. Sua arrogância desmoronava. Cafu, me desculpe por isso. Isso não é a Sol do Brasil. É uma falha inaceitável. Fique na linha, disse Eduardo, a voz agora com uma determinação feroz. Cafu segurou o telefone, o rosto impassível. Outros passageiros começavam a sussurrar, alguns apontando os celulares discretamente, gravando o drama. Sofia parecia assustada. João, o causador, tentava se esconder atrás do laptop. E Ana, paralisada, parecia finalmente entender a gravidade do que havia feito. Menos de um minuto depois, um som familiar ecoou na cabine. O toque que precede um anúncio do piloto. Mas a voz não tinha o tom descontraído de antes. Era tensa, formal. Senhoras e senhores, aqui é o capitão Almeida. Pedimos desculpas pela interrupção. Recebemos uma ordem direta da nossa sede em São Paulo. Devido a uma questão de bem-estar e segurança dos passageiros, fomos instruídos a retornar ao aeroporto de Guarulhos imediatamente. Por favor, mantenham os cintos afivelados. Tripulação, preparem-se para o pouso. Um murmúrio de choque percorreu a cabine. Voltar ao portão? Era algo raro, reservado para emergências médicas ou ameaças graves. Ana ficou gelada. Ela olhou para Cafu, ainda ao telefone, conectado ao homem mais poderoso da companhia. Ele não apenas reclamou, ele parou o voo. O avião começou a virar, o movimento lento e deliberado de um Boeing 737 que todos reconheciam, mas agora com um peso diferente. Era o fim de uma jornada que mal começara, e o começo de uma lição que Ana e João jamais esqueceriam. O Boeing 737 da Sol do Brasil Airlines tocou o solo do Aeroporto Internacional de Guarulhos com um baque suave, mas o peso da situação dentro da cabine era tudo menos leve. O zumbido dos motores diminuía, mas a tensão entre os passageiros crescia, como o calor abafado antes de uma tempestade em São Paulo. Cafu, sentado na poltrona umá, segurava a mão de Danilo, cujo rostinho ainda carregava traços de confusão. O menino apertava Zeca, o urso de pelúcia, contra o peito, os olhos grandes percorrendo a cabine onde sussurros e olhares curiosos se multiplicavam. Cafu, com a calma de quem já enfrentou multidões em estádios lotados, acariciou o cabelo do filho. Tá tudo bem, pequeno. Só um pit stop. Logo a gente vai pro Rio, prometo, disse. A voz quente como um abraço. Danilo assentiu, confiando no pai como se ele fosse um super-herói, o que de certa forma Cafu era. Ana, a comissária que minutos antes reinava com autoridade, agora estava petrificada no corredor, o rosto pálido como cera, os olhos fixos em Cafu, tentando decifrar quem era aquele homem que, com uma ligação, havia virado o voo de cabeça para baixo. João, o passageiro do assento 2A, encolhia-se atrás de seu laptop,
o suor brilhando na testa, como se quisesse desaparecer. A cabine, antes um refúgio de conforto, agora era um palco onde a justiça começava a ser servida. E Cafu, sem erguer a voz, era o maestro. O sinal dos cintos de segurança apagou com um ping, mas ninguém se moveu. A voz do capitão Almeida, agora carregada de cansaço, ecoou novamente pelo sistema de som. Senhoras e senhores, permaneceremos aqui por alguns instantes. Um representante da Sol do Brasil Airlines embarcará para resolver uma questão. Pedimos que fiquem em seus assentos. Um murmúrio coletivo de surpresa e ansiedade percorreu a cabine. Voltar por quê? É um problema no motor? Perguntou uma mulher algumas fileiras atrás. Segurança? Alguém está doente? Sussurrou outro. A palavra segurança acendeu um fio de pânico, mas Cafu permaneceu sereno, os olhos fixos no horizonte pela janela, onde o asfalto da pista refletia o sol. Ele sabia que não era uma questão mecânica, era uma questão de princípios, de respeito, de mostrar a Danilo que ninguém, nem mesmo uma comissária ou um executivo arrogante, podia desrespeitá-lo sem consequências. O Finger conectou-se à porta do avião com um estrondo metálico, e a porta sibilou ao abrir. 3 figuras entraram na cabine. A primeira era um policial do aeroporto, uniformizado, a postura rígida. As outras 2 eram civis, vestidas com elegância corporativa. O homem à frente, alto, com cabelo grisalho e um olhar que parecia enxergar através das pessoas, era Rafael Mendes, diretor de operações de solo da Sol do Brasil em Guarulhos. Ele não dirigiu a palavra à cabine inteira. Seus olhos varreram a primeira classe, passaram por Ana sem um pingo de reconhecimento e pousaram em Cafu. Ele caminhou diretamente até o assento 1A. Senhor Cafu? Perguntou. A voz respeitosa, mas firme. Cafu assentiu, soltando o cinto de segurança. Sou Rafael Mendes, diretor de operações. Estou aqui em nome do senhor Eduardo Viana. Cafu levantou-se, mantendo Danilo ao seu lado. Senhor Mendes, respondeu, a voz tranquila, mas carregada de autoridade. Rafael pigarreou, projetando a voz para que os passageiros ao redor ouvissem claramente. Em nome da Sol do Brasil Airlines, quero oferecer minhas mais sinceras desculpas ao senhor e a seu filho pela experiência inaceitável que tiveram neste voo. Temos uma equipe pronta para levá-los a um lounge privativo, onde poderão ficar confortáveis enquanto resolvemos esta situação. Ele fez uma pausa e seu olhar endureceu ao se voltar para Ana. Senhorita Ribeiro, por favor, reúna seus pertences pessoais. A senhorita desembarcará comigo. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Era o fim da linha, a humilhação pública diante dos passageiros que ela deveria liderar. Ela podia sentir os olhares queimando, cheios de curiosidade e julgamento. Rafael então virou-se para João, que agora tremia visivelmente no assento 2A. E o senhor? Disse a voz cortante como uma lâmina. Creio que foi a outra parte nesse incidente. O senhor também desembarcará. Um agente de segurança da companhia terá uma conversa com o senhor. A mensagem era clara. A balança da justiça, que Ana havia desequilibrado com arrogância, agora estava sendo ajustada com uma força implacável. Cafu, com a mesma calma que o tornara um líder em campo, pegou a mochila e o caderno de colorir de Danilo, segurando a mão do filho. Vamos, pequeno. Hora de descansar um pouco, disse, guiando-o pelo corredor. Ana, trêmula, pegou sua bolsa e seguiu Rafael os olhos baixos, incapaz de enfrentar os rostos dos outros passageiros. João, murmurando algo sobre mal entendido, juntou seu laptop e o seguiu, o rosto vermelho de vergonha. Enquanto Cafu e Danilo saíam, um passageiro na classe executiva, um homem de meia idade com uma camiseta do Flamengo, levantou-se e apertou a mão de Cafu. Valeu, cara, por não deixar isso passar. Sério, disse, a voz cheia de respeito. Cafu sorriu, um pouco desconfortável com a atenção, mas assentiu. Ele sempre preferiu o anonimato, mas hoje o destino o colocara no centro do palco. O lounge Estrela do Sul, escondido em um corredor discreto do terminal, era um oásis de tranquilidade projetado para clientes de alto valor, celebridades e agora, para passageiros que a companhia havia falhado de forma tão grave que apenas a mais extrema contenção de danos bastaria. O ambiente era um contraste gritante com a cabine do avião. Poltronas de veludo, uma fonte murmurante e uma TV de tela grande exibindo imagens de praias cariocas em volume baixo. Danilo, esquecendo o medo, correu para uma mesa com doces, hesitando diante de um brigadeiro como se fosse uma joia rara. Posso, pai? Perguntou, os olhos brilhando. Cafu riu. Claro, campeão. Mas só um, tá? Não quero você pulando igual um macaco no voo novo.
Danilo gargalhou, pegando o doce com cuidado reverente. Rafael os acompanhou até o lounge, garantindo que um concierge estaria à disposição. Senhor Cafu, disse com sinceridade, fique à vontade. Estamos reorganizando o voo, mas o senhor Viana autorizou um jato privativo para o senhor e seu filho, caso prefiram. A escolha é sua. Quando estiver pronto, gostaria de colher seu depoimento formal. Cafu balançou a cabeça. Não precisamos de jato, Rafael. Vamos esperar o voo. Estou pronto para o depoimento agora. Quero resolver isso. Enquanto Cafu relatava os eventos a Rafael, cuja caneta voava sobre um bloco de notas, o drama se desenrolava no avião. Os passageiros do voo 418 foram desembarcados e levados de ônibus ao terminal. Cada um recebeu um voucher generoso pelo inconveniente e um novo cartão de embarque para o voo remarcado. Além disso, entregaram-lhes um cartão com o número de um representante da Sol do Brasil para quem quisesse fornecer um depoimento. A companhia não estava apenas investigando, estava construindo um caso jurídico inabalável. Ana não foi para um lounge. Ela foi levada a uma sala sem janelas no subsolo do aeroporto, um espaço usado para debriefings de segurança. O ar era pesado, com cheiro de café velho e nervosismo. Sentado à sua frente, Rafael Mendes abriu uma pasta grossa, enquanto uma mulher do RH, com um sorriso afiado, observava. Um policial do aeroporto permanecia junto à porta. Ana, começou a mulher do RH, a voz enganosamente gentil. Queremos entender o que aconteceu lá em cima. Ana tentou se defender, pintando-se como vítima. Falou de um passageiro difícil, João, de uma situação desafiadora, e de Cafu, que segundo ela foi imediatamente confrontador. Ela omitiu os gritos, a frase pessoas como o senhor. Rafael a deixou terminar, o rosto impassível. Então, deslizou uma folha de papel pela mesa. Já coletamos depoimentos preliminares de 4 passageiros da primeira classe. O casal em 1C e 1D, a senhora em 2B e um homem em 3A. Curiosamente, as versões deles diferem bastante da sua. Todos mencionaram seus gritos. Todos disseram que o senhor Cafu permaneceu calmo. E todos, ele fez uma pausa, lembraram de você dizendo, pessoas como o senhor. Ana desmoronou. Estão mentindo. Estão do lado dele, exclamou a voz trêmula. Por quê? Perguntou Rafael calmo. Eles não o conhecem. São testemunhas imparciais. Ou talvez, ele bateu na pasta. Estejam descrevendo um padrão. Ele abriu a pasta. Ana, esta não é sua primeira queixa. Nos últimos 2 anos, você acumulou 9 reclamações formais sobre sua conduta. Rude, desrespeitosa, parece visar passageiros de minorias. Esta é de 8 meses atrás. Cada vez, seu sindicato alegou mal-entendido. Cada vez, a gerência deu advertências e treinamentos de sensibilidade, que você concluiu. Mas o padrão persiste. Cada palavra era um prego no caixão de sua carreira. Ana pensara que eram incidentes menores, queixas de passageiros sensíveis, que haviam sido varridas para debaixo do tapete. Ela nunca imaginou que formariam um dossiê condenatório. Mas então veio a reviravolta. Um funcionário da companhia entrou na sala e entregou um tablet a Rafael. Ele leu a tela, a sobrancelha subindo. Interessante, murmurou. Ele olhou para Ana. Acabamos de conversar com o senhor João Silva, do assento 2A. Ele foi muito cooperativo, especialmente quando seu emprego entrou na jogada. Rafael virou o tablet, mostrando uma foto de identificação corporativa de João. Ele era gerente sênior de uma companhia aérea rival, Voo e Celeste. O senhor Silva admitiu que sua queixa foi fabricada. Continuou Rafael, um sorriso frio nos lábios. Ele viu uma chance de causar um atraso na nossa operação, uma tática mesquinha, mas comum no setor. Achou que uma comissária diria ao senhor Cafu para levantar o assento, haveria uma discussão rápida, e o voo seguiria com um pequeno transtorno. Ele não imaginava que você, Ana, seria uma bomba relógio pronta para explodir. O silêncio na sala era ensurdecedor. O erro de Ana não era apenas mau atendimento ou preconceito. Sua falta de profissionalismo fora a arma perfeita para um sabotador corporativo. Ela não apenas falhara com um passageiro, falhara com a companhia em um nível estratégico, transformando um pequeno incômodo em uma crise que custaria dezenas de milhares de reais e danos incalculáveis à reputação. A mulher do RH deslizou um documento pela mesa. Ana, isto é uma notificação de suspensão imediata, pendente de demissão. Seus privilégios de voo estão revogados. Entregue seu crachá e qualquer propriedade da companhia. Ana encarou os papéis, o mundo encolhendo ao redor das palavras impressas. Ela não fora apenas derrotada,
fora manipulada, sua própria intolerância a tornando a peça perfeita em um jogo maior. Enquanto isso, no lounge Estrela do Sul, Cafu e Danilo estavam em outro universo. O concierge trouxera um novo caderno de colorir e um prato de coxinhas quentinhas, que Danilo atacou com entusiasmo. Cafu, tomando um café, observava o filho, a tensão finalmente deixando seus ombros. Ele agira por princípio, não por vingança. Queria mostrar a Danilo que a injustiça deve ser enfrentada com dignidade, não com raiva. Era a mesma lição que aprendera no Jardim Irene, onde cada dia era uma batalha por respeito. Cerca de 2 horas após o pouso, Rafael retornou ao lounge. Senhor Cafu, disse a voz aliviada, desculpe-me pela demora. A nova tripulação está pronta e o voo está aguardando quando o senhor desejar. Suas bagagens, incluindo o Zeca, acrescentou com um sorriso, foram transferidas. Mantivemos o avião para o senhor. Cafu levantou-se, agradecendo. Rafael continuou. O senhor Viana instruiu que seus bilhetes fossem reembolsados. Além disso, sua conta na Sol do Brasil foi creditada com 500 mil milhas e seu status foi elevado ao nosso nível platina vitalício. É o mínimo que podemos fazer. Cafu quase protestou, mas aceitou. Era a companhia se redimindo e ele respeitava isso. Agradeça ao Eduardo por mim, disse. Quando Cafu e Danilo embarcaram novamente, a atmosfera era outra. A nova tripulação os recebeu com sorrisos calorosos, e os passageiros, agora cientes do ocorrido, olhavam Cafu com admiração. Havia acenos de aprovação, murmúrios de apoio. Uma mulher na classe econômica, com um bebê no colo, sorriu para ele. Você fez o que muitos de nós queríamos fazer. Obrigada, disse. Cafu, tímido sob os holofotes, apenas assentiu. No assento má, ele ajeitou o cinto de Danilo, que perguntou, pai, aquela moça má foi embora? Cafu pensou por um momento. Sim, pequeno. Ela precisava de um tempo para pensar. Danilo franziu a testa. Tipo um castigo? Cafu riu. Mais ou menos. Um castigo bem grande. O voo para o Rio foi impecável. O céu claro refletindo a promessa de dias melhores. Ao aterrissarem no aeroporto Santos Dumont, com a vista deslumbrante do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, Danilo colou o rosto na janela, maravilhado. Um motorista da companhia os esperava, levando-os ao Copacabana Palace, onde o evento beneficente seria realizado. O hotel, com sua fachada majestosa e o burburinho vibrante do rio, era um portal para um mundo de possibilidades. Danilo, revigorado, correu pelo saguão, apontando para os lustres brilhantes. Cafu, carregando as malas, sentiu o peso do dia se dissolver. Ele havia enfrentado o preconceito, navegara uma crise corporativa e protegido a alegria de seu filho, tudo antes do almoço. O evento no Maracanã no dia seguinte foi um sucesso estrondoso. Crianças de favelas cariocas enchiam as arquibancadas, suas risadas ecoando enquanto Cafu, com um sorriso que lembrava seus dias de glória, distribuía bolas e chuteiras. Danilo, ao seu lado, entregava camisetas, orgulhoso como se fosse ele o capitão. A imprensa cobria o evento, mas Cafu evitou os holofotes, deixando as crianças brilharem. Ele conversou com cada uma, ouvindo suas histórias, muitas tão parecidas com a sua própria. Naquele momento ele não era apenas um ídolo. Era um símbolo de que o sonho era possível. Não importa de onde você viesse. Mas o mundo fora do Maracanã não parava. Na manhã seguinte, enquanto Cafu e Danilo tomavam café da manhã com vista para a praia de Copacabana, o incidente do voo 418 já era uma tempestade nas redes sociais. Um passageiro, um blogueiro de tecnologia, gravara o confronto com Ana e a resposta calma de Cafu. O vídeo explodiu no Twitter, compartilhado milhares de vezes antes de ser captado por portais de notícias. As manchetes eram incendiárias. Comissária racista faz voo voltar após atacar Cafu, dizia uma. Outra, mais sóbria, declarava: Cafu para voo com uma ligação após preconceito a bordo. O celular de Cafu vibrava sem parar com notificações, mensagens de amigos, colegas e até de Eduardo Viana. Ele silenciou o aparelho, determinado a não deixar isso invadir o momento com Danilo. Por 2 dias, ele conseguiu. Eles passearam pelo calçadão de Copacabana, comeram picolés de coco e visitaram o Cristo Redentor, onde Danilo insistiu em tirar fotos com Zeca vendo a cidade. Cafu ria, capturando cada momento, sabendo que essas memórias eram o verdadeiro troféu. Na terceira noite, após colocar Danilo na cama, exausto após um dia na praia de Ipanema, Cafu sentou-se na varanda do quarto, o som das ondas misturando-se ao burburinho da noite carioca. Ele abriu a mensagem de Eduardo.
Cafu, é Eduardo. Ligue quando puder. A situação evoluiu e, mais uma vez, estou em dívida com você. Espero que você e seu filho estejam aproveitando. Curioso, Cafu retornou a ligação. Estava torcendo para você estar curtindo tanto o Rio que não ligaria de volta, disse Eduardo com uma risada cansada. Sou um cara do futebol, Eduardo. Ignorar um problema não é comigo, respondeu Cafu sorrindo. O que houve? Eduardo suspirou. Seu incidente não só expôs uma funcionária problemática, destapou algo muito maior. João Silva não estava apenas sendo um idiota por diversão. Nossa investigação, combinada com a confissão dele após pressão da companhia dele, revelou que era parte de uma campanha de baixo nível da Voz Celeste. Chamavam de Operação Turbulência, pequenos atos de sabotagem para atrasar nossos voos e manchar nossa reputação. Não era sancionado pela diretoria deles, mas estava acontecendo. Ana, com seu histórico de queixas e falta de profissionalismo, foi a faísca perfeita. Eles só não esperavam que você tivesse uma linha direta comigo. Orlac, Cafu ficou atônito. Então o João escolheu me provocar de propósito? Exatamente, disse Eduardo. Ele te perfilou, achou que você discutiria, causaria um atraso de 20 minutos, e ele sairia como o esperto. Não imaginava que você poderia parar o voo. Você não só lidou com uma má funcionária, Cafu, desmascarou uma campanha de espionagem corporativa. As ações da Voz Celeste caíram 10% hoje. A diretoria deles demitiu 4 executivos e emitiu um pedido público de desculpas. Nosso time jurídico está se divertindo. Cafu olhou para o mar, as luzes do rio dançando na água. Ele agira para proteger Danilo de um ato de preconceito e, sem querer, desvendar uma rede de intrigas corporativas. O mundo era mais complexo do que heróis e vilões. Ele pensou em Ana. Não sentia a pena de suas ações, mas uma pontada de compaixão pela ruína total que ela enfrentava. Imaginou-a vendo seu rosto nas notícias, seu pior momento repetido para milhões, um fantasma digital eterno, o karma fora absoluto. Os dias finais no Rio foram mágicos. A história do voo 418 perdeu força, como toda notícia na era digital. Para Cafu e Danilo foi substituída por memórias vibrantes. Na última noite, durante um show de fogos em Copacabana, Danilo se aninhou ao lado do pai. Foi o melhor dia, pai, sussurrou, o rosto iluminado pelos fogos. Foi mesmo pequeno, disse Cafu abraçando-o. Ele sabia que o mundo real, com seus preconceitos e jogos corporativos, esperava lá fora. Mas a lição daqueles dias não era a feiura do mundo, e sim o poder de enfrentá-la. Cafu não quis ser herói, era só um pai. Mas, ao mostrar a Danilo que a dignidade de um homem pode ser mais forte que a raiva de uma comissária, mais influente que o cargo de um presidente, ele deu ao filho um presente maior que qualquer viagem, a magia de criar suas próprias vitórias. Um legado que duraria para sempre.